Saudações a todos, espero que estejam bem. Estamos aqui para mais uma palestra, mais um bate-papo. Hoje o nosso assunto será do livro do Leon Denis, A Vida Moral. E vamos iniciar, como sempre, fazendo a nossa prece, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Maior, agradecendo pela oportunidade que temos de estar aqui, numa nova jornada, numa nova oportunidade de aprendizado e, acima de tudo, para aqueles que abraçaram o Espiritismo como doutrina, como filosofia, que tenham uma oportunidade maior de refletir, de poder se libertar de vícios, hábitos do passado e poder construir um futuro melhor. Agradecemos ao Mestre amado que nos ampara e que nos deixou as suas lições e agradecemos ao Pai Celestial que é o Criador de tudo e que acredita tanto em nós, que nos dá tantas oportunidades. Assim seja. Para iniciar a nossa conversa de hoje, eu vou fazer diferente. Eu estou assistindo uma série de palestras sobre filosofia da professora Lúcia Helena, de um projeto Acrópole. Vocês devem encontrar isso aí na internet e, estudando a filosofia, nós sabemos que o Espiritismo tem também o lado filosófico, nós vamos entender muitas coisas sobre o pensamento, a essência do pensamento humano, os grandes homens, os grandes missionários que já houveram no passado, que são aqueles espíritos que Deus dá a permissão que venham para que nós possamos ter novas ideias, novos valores, da mesma forma que os cientistas nos trazem remédios, novas formas de cuidar da economia, da política, novas formas de nós termos qualidade de vida através do urbanismo, através das coisas que nós temos na nossa casa. Tudo isso com certeza é a oportunidade que Deus dá para que as coisas aconteçam e para que nós possamos progredir também, uns aprendendo com os outros. E os grandes filósofos também foram homens que vieram nos trazer novas formas de ver a vida e, quem sabe, aprender a viver melhor, mesmo sem a necessidade de uma religião. Não descartando a religião, é lógico, né? Mas sabendo que assim, esses conhecimentos eles não são voltados somente para o momento em que nós adentramos a casa de oração, mas sim é uma conduta constante na nossa vida. O conto é um conto zen, inclusive uma dessas palestras da professora Lúcia Helena, ela fala somente sobre esses contos zen, mas um deles em particular eu acho que tem a ver com a história que nós vamos falar hoje. Esse conto zen, ele diz que um monge, eles estavam num mosteiro, tinham vários discípulos, e o mosteiro estava muito velho, muito acabado, muito judiado, e precisavam renovar. Mas os monges, pela forma como eles vivem, eles não produzem coisas para dinheiro. Então, eles não tinham como custear essa reforma que era necessária fazer. Então, eles pegaram e foram procurar o mestre, e o mestre pegou e disse para eles, olha, nós somos um mosteiro, nós temos uma imagem perante essa sociedade, perante a cidade que é próxima de nós, mas só tem um jeito de nós conseguirmos as coisas, já que nós não temos dinheiro. Vocês vão ter que ir até na cidade e vocês vão ter que roubar as coisas para a gente poder fazer essa reforma que nós precisamos. E os discípulos ficaram assim abismados. Nossa, Senhor, mas como? Não podemos fazer uma coisa dessa? Nós somos monges. Ele falou, então, por isso mesmo, vocês vão ter que tomar muito cuidado. Vocês vão até lá e vocês só vão roubar as coisas se vocês não forem vistos por ninguém. Então, vocês vão e se escondam de todas as formas possíveis para poder roubar as coisas, ok? Tudo bem. E todo mundo saiu. O monge saiu de onde ele estava depois, foi até dentro do mosteiro, e um dos rapazes, ele não foi, ele estava dentro do mosteiro e estava varrendo. Aí ele falou assim, ué, por que você não foi junto com os outros rapazes? Ele falou, olha, eu estou fazendo exatamente o que o senhor falou. Ele falou, não, mas eu disse para eles irem até a cidade para poderem pegar o que nós precisamos. Ele falou, mas o senhor disse que nós só poderíamos fazer se ninguém nos visse fazendo. E eu estaria me vendo fazendo. Então, já teria alguém vendo. Então, eu não posso fazer o que o senhor falou.
E esse foi o único que entendeu a mensagem que esse monge passou, esse monge Zen. Essa história de mais ou menos 600 após Cristo, né? A base dessa história é justamente o conceito que nós trabalhamos dentro do Espiritismo, essa moral que está embutida dentro de nós. E nós sabemos que, à medida em que nós buscamos praticar o bem, nós temos algumas sensações, alguns sentimentos, e quando nós não praticamos o bem, também temos sensações e nós temos sentimentos. Então, quando se pratica o bem, eu acho que todos que já fizeram isso, uma pessoa que você ajudou na rua, um parente que estava numa necessidade muito grande, até pessoas dentro do nosso próprio lar, que nós convivemos com elas, quando nós ajudamos essas pessoas, fatalmente nós temos uma sensação muito boa, uma coisa que nos invade o coração e que é inexplicável e que muitas vezes nos faz continuar a exercer aquela atividade. Quem participa de atividades caritativas, quem participa dos trabalhos de passe, quem participa dos sopões, da distribuição de cestas básicas, de marmitex para moradores de rua, as pessoas que participam disso e elas se envolvem realmente, elas passam a tornar aquilo uma obrigação, um trabalho, porque a sensação de auxiliar é uma sensação muito boa. Mas nós também temos sensações quando nós não praticamos o bem. Todas as vezes que nós paramos para refletir sobre aquilo que nós fizemos e percebemos que nós fizemos algo de errado, nós tendemos a refletir e com o passar do tempo, à medida em que você também começa a refletir um pouco mais sobre o assunto, alguns dias depois, algum tempo depois, começam a vir alguns sentimentos que nós conhecemos bem, que se chama arrependimento, remorso. Sentimentos que nos fazem refletir que se pudéssemos voltar, se pudéssemos refazer aquela situação, faríamos de um jeito diferente. Nós, com certeza, tentaríamos mudar. Agora, nós sempre sentimos as mesmas coisas quando fazemos essas coisas todas, as boas e as ruins? Não. Não sentimos sempre as mesmas coisas, porque existem outros sentimentos que influenciam também nessas sensações. Então, praticamos o bem e ficamos felizes de fazer o bem. Mas, por outro lado, supondo que aquela pessoa seja um desafeto, aquela pessoa tenha nos prejudicado. Por exemplo, um morador de rua te pede um pouco de comida, você vai lá, pega algumas sobras que tem na sua casa, um arroz, um feijão, uma mistura que sobrou e você leva até ele. Quando você entrega para ele aquele prato com a comida, ele olha para a comida e desdenha da sua comida, joga a comida no chão. Qual a sensação que você terá? A sensação de alegria, do prazer, de ter feito alguma coisa boa? Se já evoluímos, com certeza sim. Mas se ainda estivermos, como diz o jargão popular, no degrau de evolução em que nos encontramos, ficaremos indignados com aquilo. E aí, uma próxima oportunidade que esse mesmo morador se esquecer de nós, não é? E bater na mesma porta e pedir um prato de comida, qual será que vai ser a nossa reação? Será que vai ser aquela da pessoa caritativa que pensa, vou ajudar um irmão? Ou será que valores, conceitos que nós já adquirimos há muito tempo, eles vão se fazer presentes, vão influenciar no nosso julgamento e a gente vai acabar ou simplesmente despachando, ou, o pior ainda, né, ofendendo, humilhando a pessoa, porque queremos nos vingar daquilo que ela fez conosco da outra vez, que ela cuspiu no prato que comeu. Então, da mesma forma que uma coisa é boa, ela também pode se tornar ruim para nós. Mas nas duas situações, a situação em si foi a mesma. Numa situação eu ajudei, na outra situação também ajudei. Numa situação a pessoa foi grata, na outra situação a pessoa não foi grata. Mas, em essência, nós teríamos que fazer sempre o ajudar, pelos ensinamentos de Jesus. Não deveríamos nunca julgar, não deveríamos nunca só fazer o bem se aquela pessoa retribuir. Porque aí estaremos fazendo o inverso, estaremos fazendo com que a mão direita visse o que a mão esquerda fez. E a mesma coisa vale para as coisas ruins.
Muitas vezes nós fazemos uma coisa ruim da qual nós nos arrependemos, mas nesta mesma situação, todas as vezes que você se lembrar desse morador de rua, dessa pessoa que você não deu o prato de comida na segunda vez, ou que você usou palavras ríspidas com ele, sempre você vai justificar as suas atitudes por causa da atitude dele. Então, mesmo cometendo uma coisa errada, você vai justificar o seu erro com o erro do seu semelhante. É a lei de Talião que ainda está gravada dentro de nós. Para poder fazer as pessoas evoluírem, para fazer com que nós atingíssemos o grau de evolução que era necessário, foram necessárias as religiões. Religião significa religar. Religar a nós, seres humanos, com o nosso Criador, com Deus. E as religiões, elas tentaram resolver essa situação de diversas formas diferentes. Uma das formas que as religiões tentaram foi através do sistema de penas e premiações. Como não temos certeza do para onde vamos, não tínhamos, né? Hoje temos. Como não tínhamos certeza do para onde vamos após a morte física, então as religiões criaram a imagem de um Deus punitivo, um Deus passional. À medida em que você comete os erros, ele te pune. E à medida em que você faz as coisas boas, ele te premia. Muitas vezes, prêmios que são oferecidos para nós ainda aqui, na vida em que estamos, através de coisas materiais, ou através da cura de doenças, através de facilidades para um emprego, para algum ganho. E as penas, elas estariam ligadas a coisas que nós não sabemos, ou talvez até algumas que aconteçam aqui mesmo, no momento em que nós estamos, mas elas seriam basicamente para o futuro. Então, nós iríamos para o céu ou para o inferno, para resumir toda essa ideia. Mas, infelizmente, qual o prazo de duração dessas penas ou desses gozos? Será que viver para o resto da eternidade, num jardim do Éden, sentado numa cadeira de praia, vendo as borboletas e os pássaros, seria bom para nós? E a mesma coisa, será que também, por um erro que foi cometido, sendo que mesmo os erros, eles não são todos iguais? O exemplo do erro de você humilhar o morador de rua porque ele desmereceu a comida que você ofereceu da primeira vez. E o erro da pessoa que mata, da pessoa que trafica, da pessoa que comete erros muito maiores. Então, todos nós iremos para o mesmo balaio, para o mesmo lugar, e lá nós seremos condenados e ficaremos para o resto da eternidade. Em algum momento do passado, a população simplesmente questionou. Poxa, mas será que isso é verdade? Nunca ouvimos falar de nada de ninguém que passou por isso, nem que recebeu o bem e nem daquele que recebeu o mal também. Então, à medida que a população ela vai evoluindo intelectualmente, ela começa a questionar. Da mesma forma que a criança, no começo você fala para ela, não vai naquele lugar escuro porque tem um bicho ali que pode te pegar. E com o passar do tempo, a criança começa a olhar, pensar, observar e ver que não tem bicho, porque ela vai crescendo intelectualmente, até o ponto que ela começa a ir sozinha realmente para aquele local. Então, nós também, como civilização, começamos a evoluir e começamos a questionar. Será que realmente existe essa pena eterna? Será que existe também esse prêmio pela eternidade? Será que isso é bom? E outro ponto, será que realmente a única forma que nós temos de atingir a Deus é através de uma religião? Esse é o passaporte, é a porteira, é a roleta de entrada que nós temos para poder ir para o céu? Tem que ser através de uma religião ou há outras formas também? E estes questionamentos com certeza não surgiram ao acaso. Deus permitiu que viessem espíritos esclarecidos, novos missionários, que com certeza trouxeram essas reflexões e nos fizeram seguir caminhos diferentes e também começaram a surgir as milhares de religiões que nós temos hoje em dia aqui na Terra. E aí o maior de todos os missionários, que foi Jesus, mesmo os seus ensinamentos, será que esses ensinamentos eles permaneceram conosco na essência, na forma, do jeitinho que Jesus criou, do jeitinho que ele nos passou? Aliás, que pena que ele não escreveu, né? Mas em essência, se nós buscarmos a essência daquilo que Jesus disse, nós vamos ver que a mensagem dele dentro da Bíblia, ela continua sendo uma mensagem de amor, de caridade, de perdão, de transformação moral, que é aquilo que os homens necessitam. Mas elas foram se perdendo e mesmo Jesus, ele
disse que, com o passar do tempo, nós teríamos novos conhecimentos e que teríamos que estar preparados para poder receber esses conhecimentos, porque naquela época não teríamos condições. E ele nos prometeu o Espírito da verdade. Esse Espírito ele viria, ele seria o Consolador e ficaria entre nós. Nós acreditamos que o Espírito da verdade e o Consolador que fica entre nós é o Espiritismo, e realmente as mensagens, a filosofia espírita vem nos mostrar e vem trazer para dentro de nós esses conhecimentos que Jesus passou na época, mas nos mostrando que é possível e que nós podemos, vagarosamente ou rapidamente, dependendo da nossa escolha, atingir a evolução moral que é necessária. Existe um livro chamado A Revolução Espírita, é do Paulo Henrique de Figueiredo, e, em essência, o livro ele diz o seguinte: nós, enquanto estávamos sob o domínio, sobre o credo das outras religiões, nós acreditávamos que fomos criados puros, perfeitos, e aí, por um engano, por uma falha de uma única pessoa, nós nos degradamos. Nós caímos no pecado e fomos condenados pelo pecado, o pecado original. Paulo Henrique de Figueiredo ele vem nos trazer uma ideia de uma mudança de conceito que o Espiritismo nos traz. Através de uma reflexão, se nós pensarmos qual é a ideia que o Espiritismo nos dá. Nós fomos criados simples e ignorantes, não ignorantes no sentido de não ter capacidade de aprender, mas ignorantes no sentido de não termos conhecimento, mas de podermos, através do nosso próprio esforço, adquirir todo o conhecimento que é necessário. E adquirir conhecimento significa evoluir. Então é um conceito diferente. Nós não fomos criados perfeitos e nos degradamos e somos agora coisas degradadas. Nós somos criados simples e ignorantes para que tivéssemos, através do nosso próprio mérito, a oportunidade de crescer, de aprender, de evoluir, tanto intelectualmente quanto moralmente. A base da nossa evolução, ela é uma passagem pelos diversos campos que existem na natureza. O campo vegetal, o campo animal, o campo hominal. Nessas passagens que nós tivemos pelos outros campos, nós aprendemos as coisas que estão relacionadas à vida. Nós aprendemos as coisas que estão relacionadas à utilização das energias vitais num ser orgânico, e até que nós chegamos na época da razão através da utilização do corpo de um homem. Então, estamos sempre evoluindo, estamos sempre crescendo. A nossa vida de hoje, com certeza, é muito melhor do que era há 500 anos atrás, que por sua vez também foi melhor do que há de 1000 anos atrás, e assim por diante. Então, estamos sempre crescendo, estamos sempre evoluindo, e isso torna Deus um ser maior ainda, grandioso, porque nos mostra a benevolência, nos mostra a bondade, a misericórdia, o conhecimento que Ele tem de nós. E mostra também tudo aquilo que Jesus diz que é verdade, que Deus colocou tudo à nossa disposição, que a cada um é dado de acordo com as suas obras. Então, se nós buscarmos, se nós lutarmos para desenvolver esses conhecimentos morais e se observarmos esse processo evolutivo que está acontecendo dentro de nós, com certeza seremos melhores a cada dia. Mas aí fica uma pergunta. Muitos dos sentimentos que nós temos hoje, eles são oriundos da época em que nós vivíamos por instinto. Então, o mais forte de todos, que é o nosso instinto de preservação, que na época em que éramos animais talvez nos fizesse até nos alimentar da nossa própria espécie, né, para poder sobreviver, esse instinto de preservação, hoje, ele extrapolou para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho. Então, nós não preservamos somente a vida, mas nós queremos preservar também a opinião das pessoas em relação a nós queremos preservar a nossa aparência, nós queremos preservar o nosso status. E na luta para poder preservar essas coisas que nós damos valores, muitas vezes nós não agimos mais a ponto de matar e alimentar do outro ser, mas humilhamos, nós chegamos a matar o outro ser, sim, não para se alimentar, né? Mas quantas tramas não são feitas por causa de dinheiro, por causa de poder. Então, será que hoje nós somos assim tão diferentes dos animais? A nível de consciência nós somos, mas à medida em que nós somos contrariados,
nós conseguimos demonstrar exatamente quanto de transformação moral que nós já fizemos. Voltando ao exemplo do morador de rua, bastou que ele desdenhasse da comida que foi oferecida para que nós já mudássemos a nossa forma de agir com ele com relação às outras oportunidades em que ele viesse buscar novamente o alimento conosco. Então, em momento algum, Jesus disse que nós deveríamos revidar o mal com o mal. Ele disse o inverso, não é? Quantas vezes devo perdoar ao meu semelhante, não é? Perguntou o discípulo. E 7 vezes? Ele falou, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, sempre, sempre, sempre nós temos que perdoar. Uma parte do texto aqui que Leon Denis diz o seguinte: o Espiritismo dá-nos a chave do Evangelho e explica seu sentido obscuro ou oculto. Mais ainda, traz-nos a moral superior, a moral definitiva, cuja grandeza e beleza revelam sua origem sobre-humana. Através do Evangelho, nós já aprendemos que a verdadeira justiça, ela não vai ser praticada por um ser em particular. Embora nós tenhamos sempre essa alegoria, não é? Estarás diante de Deus e terás que confessar as coisas que fizestes. Então, isso é uma alegoria. Com certeza, quando nós desencarnarmos, nós não estaremos diante de Deus ali, sentados numa cadeira ou na frente de um júri para ser julgados. O nosso julgamento, ele será feito pela nossa própria consciência. Porque nós podemos enganar todas as pessoas, mas não conseguimos enganar a nossa consciência. Somente nós sabemos o porquê de nós estarmos fazendo alguma coisa. Eu me lembro de uma comunicação mediúnica que nós tivemos no nosso centro e o espírito se comunicou numa primeira vez através de um médium e ele chorou através do médium porque ele disse que ele era um morador de rua, muito maltrapilho, muito mal cheiroso e ele estava feliz por eu ter atendido ele mesmo ele estando naquelas condições. E eu, por minha vez, eu fiquei sentido, fiquei muito triste, porque eu pensei comigo mesmo, será que se realmente eu estivesse na rua e ele tivesse vindo até mim, maltrapilho e mal cheiroso, será que realmente eu teria atendido aquele irmão? Numa outra oportunidade, ele comunicou novamente e agradeceu a mim outra vez por aquilo, e eu tive a oportunidade de dizer para ele, né, que ele me deu uma grande lição. Porque assim, embora ele tivesse me elogiado a atitude, eu falei para ele, mas eu não sei se eu mereço o seu elogio, porque eu não te vi, eu não sou capaz de dizer em que situação que você estava no momento em que você se comunicou comigo, e os meus sentidos físicos não conseguiam perceber nem o cheiro, nem nada mais. Então eu falei para ele, você me perdoa, mas eu não me acho merecedor desse elogio, porque eu não sei se eu teria agido dessa forma. Mas por outro lado também, a partir daquele momento, todas as vezes que eu encontrava, e que eu encontro até hoje, um morador de rua, o meu olhar para ele é diferente também. Eu entendi, através da mensagem daquele irmão, a necessidade que eles têm, muito maior do que o pão, é a necessidade do respeito, do tratamento como um ser humano, que infelizmente está numa condição dolorosa, mas que com certeza ele pode ter sido meu pai, meu irmão, pode ter sido uma pessoa muito cara para mim no passado. E se eu encontrasse o meu pai ou o meu irmão na rua, na condição desse irmão, será que eu teria o asco? Será que eu não abraçaria? Será que eu não me esforçaria para ajudar de alguma forma? E aí nós sabemos nós acreditamos, não vou dizer sabemos, né? Mas acreditamos através do relato dos nossos irmãos desencarnados, das psicografias que nós temos, que existe um lugar chamado umbral. E esse lugar chamado umbral é onde os espíritos que são recalcitrantes no erro, no mal, ou aqueles que estão ligados a muitos valores ainda mesquinhos da matéria, ou até nem valores que nós chamaríamos de mesquinhos, não roubou, não matou, mas são prisioneiros de vícios e paixões que fazem parte também da matéria, esses irmãos, de uma forma geral, estão lá, e de todos os tipos de crimes. A pergunta é, quando eles estão lá, eles estão presos? Da mesma forma que as penitenciárias, as cadeias que nós temos aqui, que se separa, todos aqueles que cometeram algum crime em relação à sociedade? Pelos relatos, eles são livres. Eles circulam para lá e para cá e
quando são convidados a vir até uma casa de oração, recebem uma orientação, um auxílio, e eles não querem ficar naquela casa de oração, se eles não querem permanecer naquele local, eles têm a liberdade. As portas ficam abertas. Se ele gostar de ficar, de aprender coisas novas, ele fica, senão ele volta para onde ele estava. Mas não é a polícia que vai levá-los dentro de um camburão e vai colocá-los dentro de uma cela fechada. Existe uma prisão, mas essa prisão é uma escolha dele próprio. Por quem, não é? Ele é preso? Pelas suas próprias paixões, pelos valores dos quais ele não quis se libertar. Quando Jesus nos disse, né, para que nós buscássemos os tesouros dos céus, que nem a ferrugem, nem as traças, nem os ladrões poderiam nos tomar, e nós não seguimos esse caminho, desencarnando, continuaremos prisioneiros das mesmas sensações, dos mesmos vícios, mas não teremos mais a possibilidade de fazer as mesmas coisas, porque não temos mais acesso à matéria. Então, ficaremos ao redor das pessoas que ainda têm os mesmos valores, os mesmos hábitos, ficaremos como parasitas grudados a elas, ou sugando energias através dos vícios, ou transmitindo pensamentos através dos valores morais que nós não adquirimos ainda, e aquelas pessoas se afinizam com os mesmos valores que nós temos, ou então, quando nos julgamos vítimas de alguém, tentaremos pressionar para estragar, para destruir a vida de uma pessoa, porque achamos que nós somos vítimas e ela é a causadora do nosso mal. Então, continuaremos nós mesmos numa prisão. Não teremos paz nem um dia, mas não por culpa de ninguém, simplesmente pelas nossas próprias culpas, pelas nossas próprias escolhas. E aí? Por outro lado, será que um dia um juiz pode simplesmente chegar para nós e dizer assim, ó, opa, acabou a sua pena hoje, é o último dia que você vai ficar aqui, você vai embora? Não. Somente nós mesmos poderemos sair daquela situação e poderemos voltar também se não tivermos forças para fazer aquilo que é necessário. Então, nós só iremos sair de lá o dia que o nosso próprio julgamento, voltando no início da nossa fala, o dia que o arrependimento, o dia que os nossos valores começarem a avaliar, os nossos novos valores começarem a avaliar as nossas atitudes e começarem a questionar se realmente aquilo ali é certo ou é errado, é bom ou ruim. E a partir do momento que nós tivermos a intenção de mudar e de melhorar, nós conseguiremos então nos libertar daquele local e partiremos com certeza para um lugar melhor. Por outro lado, como Jesus disse, né, que todas as faltas, todos os erros teriam que ser pagos até o último ceitil. Então, todos os males que nós já fizemos, de alguma forma, haverá uma pena. Haverá, sim, uma punição. Mas que tipo de pena ou que tipo de punição que é essa? Essas penas e essas punições, elas têm que estar vinculadas a aprendizados. Sempre. De alguma forma ela tem que estar vinculada a aprendizado. Muitas delas são dolorosas, mas elas sempre têm o objetivo de nos ensinar. Nós encaramos como punição porque essas situações são dolorosas, mas elas são simplesmente coisas que nós precisamos aprender. Então, conviver com uma doença grave, conviver com um câncer, conviver com uma doença menos grave, mas que exige cuidado, diabetes, hipertensão. Então, conviver com essas doenças nos fazem nos privar de muitas coisas que nós gostamos. Nos fazem nos privar tanto de coisas materiais, como às vezes de coisas sociais, vamos dizer assim. Então, uma doença como o câncer, que exige determinado tratamento, faz você se isolar das pessoas, mudar seus hábitos alimentares. A mesma coisa com o diabetes, a mesma coisa com a hipertensão. Então, todos os prazeres que você sempre teve vão fazer você reavaliar. Porque do que é que nós precisamos realmente? Qual é a verdadeira necessidade do corpo? E nós não paramos nisso. Como nós temos o lado do prazer, como nós temos as sensações boas através da alimentação, através do convívio social, através das relações com as pessoas, então nós nos embriagamos de todas essas coisas. Então aquela comida saborosa, embora o sabor seja uma coisa importante, mas nós não precisamos comer o pudim inteiro para saber que o pudim é gostoso. Basta um pedaço. Mas extrapolamos, porque não temos controle, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa escolha. Mas a lei de ação e reação, ela vai fazendo com que essas escolhas excessivas, sejam elas no campo material ou no campo moral, elas tragam consequências para a gente. Às vezes nós olhamos e falamos, poxa vida, eu não tenho um amigo. E por que será que eu não tenho um amigo?
Provavelmente as minhas atitudes, elas afastam as pessoas. E aí eu vou ter que mudar as minhas atitudes para que eu possa ter amigos, porque nós precisamos de amigos. A mesma coisa com relação à saúde. Eu exagero no doce, eu exagero na gordura, eu exagero na alimentação, o meu corpo vai cobrar essas coisas e vai me obrigar a diminuir. E se eu não diminuir, fatalmente haverá algum tipo de deficiência em algum órgão que vai causar o desencarne, e aí seremos os famosos, suicidas inconscientes, porque não tomamos uma arma nas mãos para poder cometer o crime, mas levamos uma vida que fez com que a nossa oportunidade fosse abreviada. Leon Denis também diz no texto: pode-se destruir o ensino de um homem, falsificar e aniquilar suas obras, mas quem poderá atingir e repelir os habitantes do espaço? Quando Jesus nos prometeu o Consolador, se ele viesse na forma de um homem, e muitas religiões acreditam que ele virá na forma de um homem, até que o próprio Jesus vai reencarnar, não temos certeza absoluta ou não, se ele ainda pretende reencarnar, mas com certeza, esse Consolador, se ele viesse na pessoa de um único homem, para qualquer lado que ele pendesse, qualquer religião, qualquer país, fatalmente os outros, pelo próprio orgulho que já faz parte de nós, eles não aceitariam. Provavelmente, aquele país onde esse Consolador prometido não nasceu, duvidaria. Porque se ele nascesse nos Estados Unidos, então aqueles que são inimigos dos Estados Unidos duvidariam. Se nascesse aqui no Brasil, teoricamente a pátria do Evangelho, num país de terceiro mundo, com tanta corrupção, então sempre haveria os questionamentos. Nós vemos que mesmo aqui na Terra, os bons espíritos das diversas religiões, dos diversos credos, eles muitas vezes são criticados, justamente pelo orgulho, pela vaidade, pela inveja dos outros. A melhor maneira de você tentar desmerecer a qualidade do outro é você criticando, para ele não se sobressair a você mesmo. Então, nós sabemos que existe Madre Teresa de Calcutá, que fez um trabalho magnífico, Chico Xavier fez um trabalho magnífico, Mohandas Gandhi fez um trabalho magnífico, tantos homens que lutaram pela liberdade, como Martin Luther King, Nelson Mandela, fizeram trabalhos importantes. Mas como a importância do trabalho deles pode, de repente, obscurecer o meu trabalho, a minha religião, o meu credo ou a minha pessoa, é melhor eu buscar as coisas que supostamente podem desmerecer essas pessoas e tentar proliferar, disparar essas informações nos meios sociais que nós temos hoje, para que elas não tenham todo esse destaque. Esse Consolador prometido, ele não poderia vir na forma de uma única pessoa. Ele teria que vir de maneira espalhada. E foi isso que aconteceu com o Espiritismo. As comunicações não se deram num único local. E vieram através das pessoas mais diferentes em termos de conhecimento, em termos de posição social, em termos de idade. Então, não era necessário que fosse somente uma pessoa já idosa, com muita experiência de vida, mas mesmo garotos, pessoas mais jovens, também trabalharam. Então, ela se espalhou. E a coerência entre as mensagens, a coerência que havia nos ensinamentos, e todas elas, e o detalhe não só da coerência entre as próprias mensagens, mas a coerência com os ensinamentos de Jesus. Porque se ele disse que ele nos enviaria o Consolador prometido, esse Consolador teria que nos trazer a mensagem de Jesus. É a única forma que nós poderíamos reconhecê-lo, se ele trouxesse a mesma mensagem de Jesus. E se nós olharmos essas mensagens todas elas estão fundamentadas nos ensinos cristãos que Jesus nos deixou. Todos os valores morais que Jesus ressaltou e exemplificou através da sua vida é aquilo que o Espiritismo vem lutando para nos auxiliar, para nos dar ferramentas que nos ajudem a ser, a cada nova oportunidade, a cada dia, a cada semana, a cada ano, a cada vida, melhores do que nós fomos na oportunidade anterior. E como ele se proliferou pelo mundo inteiro, não há oportunidade mais de você conseguir reprimir, como tentaram fazer com os cristãos. A perseguição que foi feita contra os cristãos tinha tudo para fazer com que essa nova ideia ela desaparecesse. Mas a força dela era tão grande que não foi possível, e hoje mais da metade do mundo é cristão. Agora, mesmo tendo todos esses conhecimentos, mesmo o Espiritismo sendo uma doutrina tão aberta quanto ela é,
aberta no sentido assim da intelectualidade, das reflexões, do não julgamento de determinadas coisas. Os supostos espíritas, e eu também me enquadro nesse suposto espírita, né, que eu ainda não posso me considerar, eu gosto, estudo e leio muito sobre o espiritismo, as palestras são formas de aprender mais ainda sobre o espiritismo, mas não posso me dizer ainda realmente um espírita cristão. Então, eu estou lendo o manual, mas ainda não sei montar o espírita completo. Então, assim, os espíritas, de uma forma geral, pelo fato de nós sermos espíritos que já reencarnaram milhares de vezes, nós trazemos ainda na nossa essência todo o ranço desses passados que nós tivemos. Então, nós também já fomos os soldados que jogavam os cristãos na arena e já fomos talvez um cristão que morreu na arena. Talvez nós já fomos um padre ou um bispo que condenou uma pessoa, um herege, a queimar na fogueira, a ser apedrejado, como também nós já fomos apedrejados, já fomos queimados na fogueira. Nós também já participamos da Inquisição, sendo perseguidos, como nós também já devemos ter pegado alguma pessoa que era o nosso desafeto e nós fizemos com que ela fosse perseguida. Então nós observamos entre os supostos espíritas de hoje muitas atitudes e características oriundas dessas outras encarnações que nós tivemos. Então sempre existe um espírita que quer se tornar o defensor do espiritismo. E sendo defensor do espiritismo, ele critica colegas por causa de uma letra, de uma palavra que não é de acordo com o que ele acha, ou então as outras religiões, porque são inferiores à sua própria religião. E se tornam defensores do espiritismo, criando padrões diferenciados. E se nós formos analisar friamente, é exatamente a mesma coisa que nós já fizemos na época da Inquisição. A obra, Paulo de Tarso, ele percebeu que à medida em que Jesus se afastou, os discípulos, eles começaram a trazer todo o judaísmo para dentro do cristianismo e deturpando a mensagem cristã. Então, através das suas cartas, Paulo começou a criar alguns modelos escritos, que é a maneira mais fácil de poder se gravar e se deixar para o futuro, para que sempre houvesse, vamos dizer assim, um manual, porque as pessoas precisam disso, como nós, não é? Quantas vezes nós já lemos o livro dos Espíritos? Quantas vezes foi dito ao Divaldo para ler o livro dos Espíritos? Porque a cada vez que você lê, você aprende uma coisa nova, você reflete em alguma coisa. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado para que nós não nos tornemos isso, não voltemos a ser inquisitores. Nós temos que refletir, cada obra que é publicada, alguma mensagem ela nos traz. Ela pode ser aparentemente fantasiosa, pode, mas quem nos garante que do outro lado é diferente daquilo que se publicou, né? As obras de André Luiz, elas também foram criticadas quando Chico psicografou e elas foram publicadas. Foi uma revolução. E hoje nós utilizamos muitas obras de André Luiz no nosso dia a dia. Nós utilizamos elas nos nossos ensinamentos, nós utilizamos elas como referência para a nossa própria transformação. E ela, se nós analisarmos friamente, cada uma das narrativas, das situações em que ele passa, você vê os ensinamentos de Jesus presentes, só que agora de uma maneira muito mais ampla. Não que André Luiz já esteja no mesmo patamar que Jesus, mas você percebe no caminhar, nas diversas situações que ele passou, essa busca da transformação moral. Tanto que em nenhuma das obras você vê a utilização da força, como eu disse antes. As penas, as punições, as dificuldades, elas são as escolhas que cada um daqueles irmãos fazem. Não é? E aí? Então, assim, como que nós poderemos, né, nos dizer que nós estamos trabalhando a favor, vamos dizer assim, né? Como nós poderemos ter a consciência tranquila de que realmente estamos seguindo, estamos fazendo aquilo que é necessário, tanto para a propagação do Espiritismo, que é muito importante, né? O Espiritismo vai fazer com que haja a transformação moral das pessoas, porque a partir do momento em que você sabe que não existe somente esta vida, e que mesmo que você hoje, os atos escusos que você está fazendo, a justiça dos homens, a polícia não pegou, fatalmente quando você estiver do outro lado, todos esses erros estarão dentro da sua consciência. E você mesmo vai buscar alguma coisa, alguma forma de resgatar. Então, Leon Denis, ele coloca uma última frase que diz o seguinte: daí a necessidade de uma higiene da alma que se aplique a todos os nossos atos e conserve nossas forças espirituais em estado de equilíbrio e harmonia. Isso é o que nós necessitamos, buscar o equilíbrio e a harmonia. E temos a consciência tranquila
Porque numa situação onde houve uma briga, uma discussão e estávamos envolvidos, e quem foi prejudicado fomos nós, graças a Deus. Numa contenda, por causa de uma herança, quem perdeu tudo fomos nós. Numa oportunidade de promoção, e a pessoa que foi promovida ao cargo mais alto dentro da empresa, não fomos nós. Então, esse sim, essa é a harmonia verdadeira, quando nós estamos em paz conosco. Mas se por outro lado também tivermos a oportunidade inversa, nós é que fomos promovidos, nós é que temos a herança, nós utilizaremos aquilo que Deus nos deu a oportunidade de tomar conta durante um período da melhor maneira possível, porque dai de graça o que de graça recebestes. Que Jesus esteja presente na vida de todos nós, que possamos lutar, trabalhar, para que nós possamos ser espíritas verdadeiros, lembrando que o nosso exemplo ele é muito mais forte do que a nossa palavra. Mas enquanto nós ainda não conseguimos dar o exemplo, que usemos a palavra sem ofender, sem ser uma referência como crítica ao que os outros fizeram. Eu convido a todos para elevar o pensamento novamente até o Pai Celestial e até o Mestre Jesus, agradecer por mais essa gotinha de Evangelho que nós recebemos. Espero que essas palavras possam servir, tanto quanto servem para mim, possam servir de reflexão para muitos desses irmãos que estão me ouvindo nesse instante, e que a paz do Mestre Jesus se faça presente onde houver uma dor, onde houver uma angústia, uma tristeza, e que nós possamos estar sempre de olhos abertos, de ouvidos atentos, para ver o sofrimento e ouvir o grito daqueles que têm necessidade próximos de nós. E que o perdão esteja sempre presente nos nossos corações. Graças te damos, Senhor. Fiquem todos em paz.